E aí, pessoal, ó nós aqui de novo, José Cristiano, canal Cidadão Mediano. Bom, gente, toda vez que eu tô aqui com a minha camisa do Internacional, eu sempre falo de esportes, em especial futebol, quase sempre falo do meu time internacional, mas dessa vez nessa parada FIFA, vou ser breve e falar um assunto um pouco diferente, falar de arbitragem. Nessa uma semana e meia de parada FIFA, pelo menos aqui na nossa aldeia, o assunto que tomou conta dos debates esportivos, da crônica esportiva, foi a questão da arbitragem, principalmente da reclamação do Grêmio com relação ao jogo do Bragantino e a possível anulação ou não dos cartões, enfim. Assim, gente, eu acho assim ó, que cada time tem sua história, digamos, indigesta em relação à arbitragem. Na minha opinião, se você for pensar nos últimos 20 anos, citar 4 times mais prejudicados pela arbitragem, não querendo falar, pessoal, o meu Colorado é um deles. Com certeza. Mas enfim, cada um tem uma história triste para contar. E eu tava pensando assim, ó, a história se repete. No caso que nossa rivalidade Grenal, por vezes nós temos por um momento uma solidariedade um com o outro ao reclamar da arbitragem. E aí, por exemplo, quando há uma discordância, sempre um diz, agora você está reclamando, mas lá no passado, quando o erro foi a teu favor, você não falou nada. Por exemplo, agora tem Colorado dizendo, bem feito pro Grêmio. Porque lá em 2005, vocês deram risada da gente, apoiaram o Corinthians na época do Tevez, do que ia jogar bichão, enfim e tal. Da máfia do apito, não sei mais o que eu não me lembro agora. Aí o gremista responde, cara, eu até tava achando injusto que vocês passaram. Mas quer saber, velho? Bem feito, 2005 foi pouco. Mas isso faz parte da rivalidade, pessoal. Isso tudo é circunstancial. Agora, minha breve observação de que qual a melhor maneira para que a gente possa melhorar a arbitragem. Vamos fazer uma pequena reflexão, gente. Da Copa de 2014 para cá, principalmente antes da Copa, o Brasil deu um grande salto à qualidade dos seus estádios. Reforma do Beira-Rio, a construção da arena, não foi muito a ver com a Copa do Mundo, mas foi no mesmo embalo. A Arena Corinthians, a Arena Palmeiras, a reforma do Maracanã, que inclusive saiu mais caro que a soma da reforma do Beira-Rio e a construção da arena, mas isso aí não vem ao caso agora. A Arena Pantanal, os estádios do Nordeste, até no meio da Amazônia, eles me fizeram uma arena moderna do zero. Mas enfim, pessoal, notem, se melhorou o quê? As arquibancadas, as instalações, o acesso ao gramado, o entorno dele. Vamos lembrar, nós colorados, eu sou do tempo que tu ia no Beira-Rio e você sentava no concreto gelado, tinha que comprar aquela famosa almofadinha. Mas enfim, nesse meio tempo se melhorou a medicina esportiva. Hoje se sabe, em termos fisiológicos, tudo que o jogador passa ou deixa de passar. Se melhorou os uniformes, os tecidos, as estratégias de marketing. Não é? A bola. Os gramados, então, gente. O salto foi significativo. Eu tenho... Como que eu sei de repetir aqui várias vezes, gente? Eu tenho quase 50 anos de idade. Eu me criei, como diria meu falecido pai, ouvindo que a qualidade dos gramados brasileiros era péssima, mas a do Beira-Rio sempre foi a melhor do Brasil. Hoje, no Campeonato Brasileiro, o nível do gramado ele é excelente. Tem uma que outra polêmica aqui com relação ao gramado sintético, os tipos e tal, se faz bem ou não pro joelho do jogador, mas isso é outra coisa. Melhorou. As transmissões melhoraram. Hoje tem câmeras espalhadas em todos os lugares. Está se investindo cada vez mais no futebol. Tem a questão das SAFs, do investimento estrangeiro, e a questão das bets. Tudo isso traz mais pressão, traz mais holofote, investimento e chama mais atenção. O círculo do futebol gera muito dinheiro. E mesmo assim, gente, a única parte importante de toda a estrutura do futebol
que ainda é semi-profissional, é o árbitro. Na minha humilde opinião, o árbitro brasileiro da Série A, o FIFA, ele tem que ter um piso salarial fixo. Uma participação na bilheteria e um patrocínio, uma parte do patrocínio no uniforme. Para que isso, pessoal? Com toda essa sofisticação, com toda essa atenção, enfim, e outra que eu me esqueci, agora tem YouTube. Se triplicou a quantidade de jornalistas, influenciadores, pessoas que ficam 24 horas falando de futebol, esmiuçando, revisando, de cima para baixo, diversos lances do futebol. Cada centímetro do campo é observado, telemetriado, dê o nome que você quiser. Mas, no entanto, a preparação do árbitro do Brasil ainda é semi-profissional. O árbitro, ele tem que apenas focar nisso, ele tem que rever lances, antever situações. E principalmente, como é feito na Europa, ele tem que saber gerir o espetáculo. Mas o que seria gerir o espetáculo? É lidar com o dirigente, com o jogador malandro, com o técnico reclamão, com a comissão técnica enchendo o saco, com o condicionamento, de novo, dos dirigentes, do local onde ele vai arbitrar, com a pressão política, não é? Com a pressão dos jornalistas também, dos influenciadores, isto é, todo o entorno se intensificou, se melhorou. Mas o árbitro brasileiro de Série A, que apita do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, ele não pensa só em futebol como deveria ser. Quando não está atuando, ele tem que dar aulas em academias, ou é professor, ele tem que pensar em outras coisas. Na Europa também é assim, mas é diferente. Na Europa, o árbitro de primeira linha, se ele não quiser, ele vive só do futebol. E outra coisa, na Europa, os deslocamentos são menores, o transporte é muito mais eficiente, muito mais melhor. Isso poupa tempo, isso evita cansaço, isso ajuda na preparação. Agora, num esporte tão importante para a realidade do brasileiro, não pode ter mais semiprofissionalismo. E para isso, tem que ter uma preparação. O que me parece é que assim, ó, lá na CBF, na arbitragem, eles pegam um ex-árbitro que até entende de futebol, mas muitas vezes não entende de gestão, não entende de metodologia. Quem sou eu aqui para falar? Mas é o que dá a entender, ainda mais agora que nós temos acesso ao áudio do VAR. Eles têm um equipamento de primeiro mundo e não sabem se comunicar e não chegam no consenso. Então, enfim, pessoal, enquanto não se profissionalizar a fundo, com seriedade, a questão da arbitragem, protegendo de certas malícias, de certos assédios, de certas tentações, blindando com um departamento, uma organização organizada, que mais acerte do que erre, que gere ao longo do tempo credibilidade em todos os agentes envolvidos nesse espetáculo, nós não vamos ter sossego. E vai ser assim, gente. Volta e meia eu reclamo daqui, o meu rival reclama de lá, alguém perde um título aqui, alguém chora de cá, e nós não evoluímos. Isso é o retrato do Brasil. Top em algumas coisas e semi-profissional em muitas. Sempre dependendo de geração espontânea. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, só para não deixar batido. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o joinha. Até a próxima. Vamos ver como é que se vai melhorar ou não. Eu acho que essa história vai se repetir de novo, que não vai se resolver nada. Afinal, nenhuma liga forte, única, se consegue fazer no Brasil. E a CBF não é lá aquele exemplo de integridade. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Até a próxima, gente, e segue o baile.